Bem-vindos ao universo enigmático de histórias de crime e mistério. Neste vídeo, exploraremos os fascinantes capítulos escritos pelo mestre do suspense, Edgar Allan Poe. Os crimes da Rua Morgue. No início do capítulo, nos é apresentado um homem chamado Dupin, que se aproxima ao narrador da história, que é o narrador personagem. Se tornam amigos, dividem a mesma moradia. O capítulo começa mostrando a alta habilidade de análise e engenhosidade de Dupin, para nos mostrar como que ele vai fazer toda a investigação. Essa habilidade é mostrada quando ele consegue deduzir o que o narrador está pensando através das suas ações, reações e últimos acontecimentos, até que a história realmente começa. Os dois amigos, eles acham no jornal que liam uma matéria com o título de Crimes Extraordinários, que conta um recente crime que aconteceu na Rua Morgue, onde mãe e filha foram brutalmente mortas. A casa estava toda bagunçada. A filha foi encontrada de cabeça para baixo dentro da chaminé, o pescoço todo machucado, e a mãe foi encontrada no pátio jogada com a garganta cortada. Tudo isso foi encontrado por um grupo de pessoas da vizinhança, que ouviram gritos e foram até lá para procurar pelo culpado. A polícia não apresentava nenhuma pista do crime. No jornal no dia seguinte, há vários depoimentos de pessoas próximas às vítimas, como a lavadeira e as pessoas do grupo que foram até a casa. As mulheres são ditas como reservadas, a mãe e a filha. Raramente saíam de casa, mas que eram pessoas do bem. Agora, sobre pistas do crime, o grupo diz que houve duas vozes. Uma grossa, com toda certeza francesa e masculina, que dizia palavras como sacré, diable e mon Dieu, com uma entonação de repreendimento e de pavor também, medo. E uma voz aguda, que ninguém reconheceu o idioma ou o que disse. Todos os testemunhos sobre a voz, que variavam entre pessoas de diversos idiomas, italianos, franceses, alemãos, não reconheciam o que era dito. Além disso, também foi descrita uma força sobre-humana do autor do crime. Logo, Dupin apresenta curiosidade sobre o crime e decide investigar, já que, de acordo com ele, a polícia não estava conseguindo. Os dois vão até o local do crime, tentando reunir pistas. Logo, o Dupin começa suas descobertas. Ele primeiro descobre sobre o meio de fuga, que foi uma janela equipada com uma mola escondida e um prego quebrado, que parecia completamente inteiro, o que confundiu a polícia sobre alguém ter escapado por lá, porque para colocar o prego tinha que estar dentro da casa e não ia dar para sair depois. Mas o Dupin conseguiu enxergar o esquema. O que acontece? O prego estava assim quebrado, porque ele tinha escapado por lá, então tinham quebrado o prego. Porém, eles colocaram de um jeito que o prego parecia completamente inteiro, e isso confundiu a polícia e fez a polícia descartar, a hipótese que era certa. Bom, o culpado ele teria pulado da janela até o chão, utilizando os postigos da casa, que eram fáceis de agarrar, e o para-raios também. O detetive também descarta a hipótese da polícia da bagunça da casa ser devido a um roubo, porque as coisas de valor não foram levadas. Com todas essas informações, o homem chega cada vez mais perto de descobrir o culpado. Outras observações também o ajudam. A primeira delas foi o formato dos dedos observados na garganta da filha, que não pareciam de humanos. O Dupin percebe que se trata de um gorila, de uma espécie específica. A voz aguda e indecifrável também colaborava para a hipótese do culpado não ser um humano. Dupin também deduz que a voz francesa era do dono do orangotango, mas que não tinha envolvimento no crime, devido às palavras que disse, que demonstravam medo, raiva e repreensão. Uma notícia no jornal para marinheiros chega até o narrador e Dupin, que falava sobre um orangotango da mesma espécie do crime que tinha fugido, mas foi capturado e seria levado até a casa dos dois homens que esperariam o dono aparecer. O dono, um marinheiro, aparece e o Dupin, que já desconfiava de tudo, obriga o marinheiro a contar a verdade e tal. E ele fala que tinha resgatado o orangotango em uma de suas viagens, que tinha ficado com ele e que ficava com ele dentro de casa, para que ninguém se assustasse. Só que o que acontece foi que ele fugiu, ele conseguiu, se localizar pela luz da casa da mãe e da filha, que estava ligada, entrou lá e acabou fazendo toda essa bagunça e todo esse crime, Com as hipóteses de Dupin confirmadas, o crime é resolvido. Capítulo 2. O mistério de Mary Roget. A história é baseada em um caso real de assassinato de uma mulher chamada Mary Cecilia Rogers. A narrativa tem como personagem principal o detetive Auguste Dupin, descrito como habilidoso em suas deduções. O conto começa após alguns dias do caso e discute diferentes suposições sobre o crime. August acompanha atentamente as pistas, que são bastante confusas. O detetive questiona sobre a verdade dos fatos fornecidos pela imprensa e começa a analisar as circunstâncias do assassinato da mulher.
Ao examinar cada depoimento e provas do caso, Dupin chega à conclusão de que Marie Hoggett não foi vítima de um assassinato, mas sim de um acidente. O conto retrata a importância da lógica e da análise cuidadosa para desvendar a verdade por trás de um crime. O mistério de Marie Hoggett nos mostra como o autor Edgar tem a habilidade de criar mistérios que desafiam o leitor a desvendar o que realmente aconteceu. Capítulo 3 A Carta Roubada. O capítulo 3, A Carta Roubada, do livro Histórias de Crime e Mistério, se inicia em Paris depois do anoitecer de outono, numa biblioteca de fundos do amigo Nada, o personagem que desfrutavam de um duplo prazer da meditação e de um cachimbo. Quando a porta é escancarada, deixando entrar o velho amigo dele, o Sr. G, o chefe da polícia de Paris. Depois de se sentar e iniciarem a conversa, o amigo distante fala sobre o roubo de uma carta importantíssima da corte, que aparentemente a polícia já sabia quem era o ladrão, já que a pessoa roubada tinha presenciado o roubo. De acordo, a vítima havia colocado sua carta sobre a mesa em uma reunião. Outro homem chega e coloca também sobre a mesa outra carta com valor insignificante. Indo embora, o ladrão pega a carta da vítima, deixando a outra carta sobre a mesa. Depois de toda a explicação cuidadosa do caso, o chefe pede um conselho a Dupin, o amigo, que diz que a melhor opção era vasculhar novamente a casa do ministro, o suposto ladrão. O homem dá meia volta cabisbaixo e vai embora. Cerca de um mês depois, o chefe faz outra visita ao local, e ainda não tinha carta. Ele comenta sobre a suposta recompensa alta que ele receberia se resolvesse esse caso, e da quantia que ele pagaria a quem lhe ajudasse. Nisso, Dupin pega um talão de cheque e diz que assim que Sr. G assinasse com a quantia, a carta seria entregue a ele. O chefe fica perplexo e, sem se mexer, apenas faz o que Auguste Dupin manda, sem questionar, e ganha a carta em suas mãos. Depois de tudo isso, o narrador personagem e seu amigo Auguste têm uma conversa, onde tudo é esclarecido. O chefe da polícia e seus homens fracassam tão frequentemente, primeiramente por errar nessa identificação, e segundo, por má avaliação. Enfim, o ladrão era um homem violento e temperado. Já que não sabia que a carta não estava em seu poder, continuaria com as chantagens como se estivesse. Assim, inevitavelmente será levado à sua destruição na política. O capítulo 4 O Coração Denunciador. No capítulo 4 do livro, o narrador personagem defende sua sanidade após ter sido chamado de louco. Ele relatou que, apesar de não ser amigável com o velho, durante a última semana antes de matá-lo, agiu de forma amigável. Todas as noites, ele cuidadosamente abriu a porta do quarto do idoso para observá-lo enquanto dormia. No entanto, o que o aterrorizava não era o velho em si, e sim o seu olho de abutre. Por 7 noites, ele tentou iluminar o olho com uma lanterna, mas sempre encontrava o olho fechado, impossibilitando o seu trabalho. Na 8ª noite, ao entrar no quarto, fez um ruído acidental, que despertou o velho. O narrador aproveitou o medo sentido pelo idoso e jogou a cama em cima dele e o assassinou, escondendo seu corpo ao cortá-lo sob o assoalho. Mais tarde, 2 policiais bateram à porta após uma denúncia de gritos, feito por um vizinho. O narrador, confiante e sem medo de ser descoberto, recebeu os policiais e os guiou para sentarem-se sobre o local onde estava o corpo. Enquanto conversavam, um barulho infernal começou a ecoar do esconderijo, e o narrador tentou distrair os policiais com conversa e comportamento excêntrico. Por fim, o som revelou-se o batimento do coração do velho, levando o narrador a confessar seu crime, ao retirar as tábuas e revelar o terrível segredo. Capítulo 5 Berenice. Berenice e Egeu eram primos, que cresceram juntos na mesma casa, mas de maneira diferente, com a menina cheia de energia sem pensar nas sombras do seu caminho, e o menino mais melancólico e de saúde fraca, até que uma doença fatal atingiu a garota, a ponto de seu primo não a reconhecer em questão de personalidade e caráter. Na visão dele, ela estava completamente diferente. Havia perdido sua alegria. O tempo passou e esse parentesco não foi uma barreira para ambos, já que ele a pede em casamento. Chegando próximo ao dia da união, Egeu, primo de Berenice agora noivo,
um dia vê na biblioteca sorrindo para ele, fazendo com que o homem perceba algo que nunca percebeu antes, e começa a criar uma peculiar obsessão sobre algo muito específico da mulher, seus dentes. Após um tempo, ela morre e Egeu fica devastado, o fazendo criar uma confusão em sua mente, como delírios. Isso deixa ele transtornado, tentando entender o que fez no momento do luto, já que não lembrava nada por ter perdido sua sanidade temporariamente. Quando retorna a ter consciência, se vê à noite ao lado de uma caixa, até que recebe a notícia de um criado, que alguém invadiu o caixão de sua amada, e quando se dá conta, ele percebe que está sujo de sangue e terra, e descobre que o que estava na caixa era aquilo que mais gostava em Berenice: seus dentes. Entretanto, a pior revelação foi que a mulher não estava morta. Na realidade, estava respirando, com o rosto completamente desmembrado e com cortes do Gato Negro. Começa como um breve aviso sobre como as coisas que acontecem na história são casos domésticos e não pacíficos, e sim perturbadores. Comenta o autor que são de alta clareza atos que destruíram seu ser. Conta que quando criança era apaixonado com animais e só os bichos o dava alegria e tinha prazer de cuidar deles. Na maior ternura hábil se concentrava em ter uma dócil personalidade, que às vezes era brecha para aproveitamentos de seus próximos. Se casou cedo com uma mulher que o entendia e trazia diversos animais para ele cuidar. Dentre eles eram passarinhos, peixes dourados, um belo cachorro, coelhos, um macaquinho e um gato. O gato era preto e inteligente, como nas superstições de sua esposa, um bruxo. O gato se chamava Pluto e era o favorito do homem. Mas com o tempo, o homem se entregou ao alcoolismo e passou a não ser mais o mesmo. Levantava a voz e usava palavras impróprias com sua amada e a agredia. Pluto foi envelhecendo e tendo irritadiço, ficou arisco, tendo remorsos de seu dono. Quando voltou de uma longa passagem na cidade, estando embriagado para casa, pegou seu gato e ele assustou com a presença e o mordeu. Então uma raiva demoníaca fez com que tirasse um canivete do bolso e tirasse os olhos do Pluto. Certa manhã o enforcou numa fita no galho da árvore. Na noite desse dia foi acordado com a casa em chamas. No dia seguinte foi ver as ruínas e se deparou com uma mureta sobrada, e quando se aproximou surgiu uma entidade lúcida como o seu gato, com uma corda no pescoço. Certa noite, encontrou um gato muito parecido com Pluto e o substituiu. O pobre gato dava muito afeto ao dono, mas a partir de um momento, o homem começou a sentir ódio desse amor, mas o feito anterior o impediu de fazer com ele também. No caso, o que ele fez com o gato anterior impediu dele matar esse gato também. Um dia sua mulher estava o acompanhando até o porão, descendo as escadas, e o gato veio junto. As escadas eram íngremes e o gato passando entre eles atrapalhou, fazendo com que o homem quase tropeçasse. A raiva subiu às alturas, retirou um machado e estava prestes a acertar o gato, mas sua mulher o impediu. Então mirou o machado no crânio dela. Ela morreu na hora. Para esconder o corpo, emparedou-a no porão. O gato não apareceu mais. 4 dias depois, um grupo de policiais vieram investigar e não encontraram nada suspeito. O homem, já tranquilo e orgulhoso de sua boa farsa, começou a contar sobre as qualidades das paredes e nisso socou e batucou bem onde colocou os pedaços decompostos de sua ex-esposa. Desde então, uma dúzia de braços da criatura apareceram para assombrá-lo. Ele ativou a tumba.